Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. E hoje, dia 17 de agosto de 2020, eu tô aqui com vocês para a segunda aula ao vivo do meu novo canal do YouTube. Tenho alegria hoje de poder falar com vocês sobre o grande escritor russo Fyodor Dostoiévski. A gente vai evocar, como título da aula, um aforismo que é atribuído à personagem Ivan Karamazov, do romance Os Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido? A gente vai fazer uma aula sobre esse tema em diálogo com essa grande obra do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Mas antes de eu entrar na aula propriamente dita, eu quero conversar com vocês aí que estão assistindo a essa live. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu peço que você se inscreva no meu canal no YouTube, dê um like aí se você gostar dessa aula ao fim, compartilhe nas redes sociais e, sobretudo, depois de se inscrever, toque na sinetinha para que você receba todas as notificações sobre os vídeos que vão aparecer no meu canal aí continuamente. Tudo bem, gente? E mais, quero conversar agora rapidamente com você que está me assistindo do Facebook e do Instagram. Agora, no mês de agosto, as transmissões ao vivo do meu canal ainda vão ser feitas simultaneamente pelo YouTube, que é o meu carro-chefe, pelo Facebook e pelo Instagram, mas só agora no mês de agosto. Essa é a penúltima aula transmitida tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram e pelo YouTube. Semana que vem a última e já em setembro todas as transmissões do meu canal vão ser feitas exclusivamente aqui pelo YouTube. Tudo bem? Então eu quero pedir que quem está me assistindo pelo Facebook e pelo Instagram, que migre aqui para o meu canal do YouTube, que assista a aula diretamente pelo meu canal do YouTube. Vamos lá. Agora vou comentar rapidamente, se você está assistindo pela primeira vez a essa aula ao vivo, como é que se dá a estrutura aqui da nossa aula. Vejam só, pessoal, eu vou dar aula por 1 hora, então das 8 às 9, eu vou falar ininterruptamente e paro às 9 horas. A partir das 9 horas, eu abro para as perguntas de vocês. Então, quem está no Facebook e no Instagram não vai poder me fazer perguntas se não estiver justamente aqui no YouTube. Eu vou ler as perguntas de quem está me assistindo a partir do carro-chefe, que é o meu canal no YouTube, tá bom? Aí essa rodada de perguntas vai durar meia hora. Então, das 8 às 9, a aula expositiva, e das 9 às 9h30, a rodada de perguntas aí. Tudo bem, gente? Maravilha. Então vamos lá, segunda aula ao vivo. Semana passada eu falei sobre a Hiroshima e Nagasaki, o apocalipse atômico, aquela tragédia, havia feito aniversário. Hoje nós vamos falar de um autor que mudou radicalmente a minha vida. Eu estudei a obra de Dostoiévski por mais de 10 anos, da iniciação científica até o pós-doutorado. É um autor ali que realmente mudou a minha vida, me levou para a Rússia, me levou para os Estados Unidos. Eu morei nas duas fronteiras da Guerra Fria por causa de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Pode ser que você que está assistindo a esse vídeo já tenha lido Dostoiévski, já esteja familiarizado com ele, mas também pode ser que você esteja assistindo a essa aula justamente porque você quer ter uma noção inicial do autor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rápida contextualização da vida do Dostoiévski, vou indicar algumas fontes para quem quiser se aprofundar nesse aspecto biográfico, e depois a gente vai entrar nessa discussão filosófico-literária que é simplesmente fundamental para a obra de Dostoiévski, essa questão de Deus. Bom, gente, Dostoiévski morreu muito jovem. Quer dizer, a gente precisa matizar isso, né? Porque para a época, o século XIX, ali, o padrão de longevidade era outro. Dostoiévski era cometido por epilepsia, uma doença terrível, né? Que ele abordou ao longo de sua obra, vale frisar. Os leitores e leitoras do Idiota, né? Desse grande romance de Dostoiévski, publicado em 1869, sabem que o príncipe Myshkin, ó, tô trazendo até a pronúncia russa, o príncipe Myshkin padecia de epilepsia. E Dostoiévski nasce em 1821, 11 de novembro, pelo calendário novo de 1821, e morre em janeiro de 1881. Ele não chegou a completar 60 anos.
Dostoiévski tem uma vida extremamente polifônica, com vários sentidos, com trepidações muito grandes. Chegou a fazer parte, nas primeiras décadas de sua vida ali, de um grupo revolucionário que queria abolir a monarquia czarista e propugnava pela libertação dos servos. Dostoiévski foi preso por fazer parte do famoso Círculo de Petrashevski, condenado à morte pelo czar, e no último minuto o czar sádico comutou a pena. Claro, sem que os condenados soubessem que a pena seria comutada, e a reverteu em longos anos de trabalhos forçados. Dostoiévski tinha posições no início da vida ali próximos de campos da esquerda, e no seu período pós-siberiano, quando ele retorna da Sibéria, depois de longos anos ali de trabalhos forçados, Dostoiévski foi se aproximando cada vez mais de fileiras muito conservadoras, czaristas. É muito complexo falar da posição política estrita e estreita do homem Dostoiévski. Aliás, isso pode gerar aqui no nosso canal uma aula só para eu discutir a que espectro político, eventualmente, Dostoiévski pertencia. A esquerda, a direita, uma névoa que mesclava ambos os espectros. A gente vai falar sobre isso a contento. Mas quem quiser entrar em contato com a vida de Dostoiévski, quem quiser saber mais sobre a factualidade, sobre a vida de Dostoiévski, eu vou recomendar a vocês os 5 volumes da suntuosa, da monumental biografia de Dostoiévski, composta pelo crítico literário norte-americano Joseph Frank. Todos os 5 volumes dessa suntuosa biografia foram publicados aqui no Brasil pela editora da USP. E eu falo desses livros com muita alegria e muita gratidão, porque eles foram fundamentais para a minha formação durante a graduação. E aqui eu quero fazer um parênteses antes de eu continuar. Quem está assistindo, você que está me assistindo, fique absolutamente tranquilo e tranquila, porque todas as referências que eu fizer ao longo dessa aula vão ser devidamente roteirizadas e discriminadas na descrição desse vídeo quando ele acabar parando ali nesse meu canal do YouTube. Então, depois que você chegar a esse vídeo posteriormente, se quiser rever a aula, o professor falou de tal referência, eu quero saber onde que estava. Eu vou colocar ali o minuto e o segundo onde estava a referência e vou discriminá-la. Aliás, eu quero agradecer ao Osias, ao querido seguidor aí, Osias, que me ensinou como é que eu ponho uma referência que fica como marca hiperlink. Então agora, se vocês clicarem nas referências que eu pus na discriminação, ali na descrição dos vídeos que eu já coloquei no canal, quando eu faço o roteiro de referências bibliográficas, vocês podem clicar no minuto e no segundo e o vídeo já vai diretamente para aquele local da referência. Osias, meu querido, muito obrigado, viu? Eu não sabia disso, como é que se fazia, e foi você que me ensinou. Muito obrigado, gente. Então vamos lá, pessoal. Feita a referência a essas obras do Joseph Frank, formidáveis, que contextualizam a vida, todo o aspecto cultural, social e histórico dos debates de que o Dostoiévski participou, eu quero começar a falar com vocês sobre essa questão de Deus. Se Deus não existe, tudo é permitido? Esse é um aforismo fundamental. Eu vou olhando de vez em quando aqui no relógio, gente, para controlar o tempo aqui. Bom, esse aforismo, se Deus não existe, tudo é permitido, é atribuído ao Ivan Karamazov, personagem fundamental, parricida ideológico. Ele concebe o parricídio da personagem Fyodor Pavlovich Karamazov, nesse romance que, para mim, é a obra-prima, a obra magna de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Eu vou usar esse aforismo atribuído ao Ivan Karamazov para que vocês possam entender como se configuraram as reflexões de Dostoiévski sobre o sentido de sua época. Então vamos lá. É o seguinte, século XIX, pessoal, foi um século sumamente revolucionário se nós o compararmos com todo o século ali desde a fundação da cristandade. Então a gente está falando de 1800 anos de cristandade aqui no Ocidente, e até então as dimensões de criacionismo, a dimensão da narrativa bíblica, ela, na verdade, era uma segunda natureza. Ela dava o tom para a forma pela qual o mundo para a forma como o mundo havia sido criado, e a dimensão de que Deus ele tinha uma intervenção radical nos assuntos do mundo. Agora, com as descobertas do naturalista, do cientista inglês Charles Darwin, e com a Revolução Industrial,
dois fatores fundamentais que eram alienados, digamos, projetados para Deus, voltaram ali para o domínio radicalmente humano. O poderio do homem e da mulher em face da natureza, no sentido de dominá-la e explorá-la até quase a sua rapina, como a nossa época, a época de hoje vem mostrando, e também a dimensão de que não houve, segundo não quero ofender alguém que eventualmente tem uma profissão de fé criacionista, mas segundo as descobertas do Charles Darwin, não teria justamente acontecido a criação conforme ali o Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, narra, né? A evolução das espécies se deu ali a partir num processo natural. Hoje, como nós somos filhos de uma época que como que naturalizou e decantou essas descobertas, nós não sentimos o baque e o choque do que foi pensar a realidade sob o signo da fratura, sob o signo radical da ruptura. Agora, a época de Dostoiévski assistiu a esses aspectos. E muitos da época de Dostoiévski, nomeadamente os progressistas, sejam eles os liberais econômicos, que propugnavam pela pujança econômica, sejam os socialistas, a esquerda, que achava que, na verdade, era preciso superar o capitalismo e depois humanizar a produção para dividi-la equitativamente, eles olhavam muito mais para o caráter luminar, para as luzes projetadas por esse movimento histórico-filosófico do iluminismo, que deu à luz não só a Revolução Francesa, mas também essa Revolução Industrial formidável capitaneada pela Inglaterra. Agora, Dostoiévski é um autor que vai olhar para as sombras projetadas para esse processo. E ele vai pensar da seguinte maneira. E aqui eu quero fazer um parênteses rápido para dizer o seguinte: eu aqui estou tentando reconstituir a maneira de pensamento histórico-filosófico do Dostoiévski. Isso não significa que eu concorde com o Dostoiévski, que eu dele discorde. Eu quero remontar para vocês as constituições dessa reflexão dostoiévskiana ao longo da obra do autor. Eventualmente, se depois nas perguntas vocês quiserem que eu me posicione, olha, como é que você vê essa questão do Dostoiévski, vocês podem trazer à tona e eu respondo. Mas nesse momento, a minha preocupação é estabelecer uma genealogia dentro da obra e do pensamento de Dostoiévski da sua reflexão sobre Deus. Tudo bem, gente? Muito bem. Vamos lá. Dostoiévski vai pensar da seguinte maneira, e isso é muito importante para que a gente compreenda os marcos daquilo que ele concebia como Deus. Vamos lá. Até então, nesses 1800 anos de cristandade, Dostoiévski vai pensar que cada ação do homem e da mulher tem reverberação na eternidade. Essa noção judaico-cristã, que foi sendo racionalizada pela igreja ao longo dos seus concílios e pelos seus pensadores ali prolíficos da história do catolicismo e do protestantismo, e aí nas denominações outras, por exemplo, do espiritismo, ou na filosofia oriental, para a gente falar do reencarnacionismo budista, hinduísta e assim por diante, essa dimensão de que a morte não era o fim de tudo e de que a morte era uma passagem, ela tinha ali uma constituição fundamental para que nós conseguíssemos separar ações malévolas de ações benévolas, de ações que retroalimentavam todo o social, separar essas ações, o trigo dessas ações, de um joio que eram as ações ali que rasgavam o tecido social. Separar, grosso modo, o bem do mal. Gente, se vocês retrocederem até os egípcios, isso é muito interessante, e eu quero fazer uma menção aqui a uma série com Morgan Freeman ali no Netflix, que é muito interessante, Uma História de Deus, eu vou fazer menção na descrição, em que o Morgan Freeman conversa com uma egiptóloga, uma mulher muito eloquente e erudita, e ela conta como ali no Antigo Egito, ou seja, muito antes do judaico-cristianismo, já havia uma dimensão de que as ações feitas nessa vida tinham, na verdade, o seu peso verdadeiro em face das divindades, em face da eternidade. Então, Dostoiévski está pensando, se a gente remontar essa antiguidade tremenda, que é anterior, então, portanto, ao judaico-cristianismo, Dostoiévski está pensando da seguinte maneira: até agora, ainda que os crimes e as guerras tenham acontecido, houve um princípio basilar, leia-se, Deus, transcendência, em face do qual
todos se ajoelhavam, ou se ajoelham, e que mostra que há uma noção que faz com que as pessoas possam expiar as faltas que fizeram. Claro que vocês vão se lembrar da formidável Divina Comédia do Dante, que como que forja o nosso imaginário em relação a céu e inferno, né? O inferno dantesco, aquelas penas excruciantes e tudo mais. Dostoiévski também pensa nesse sentido de que uma vida que tenha que se ver com as próprias faltas funda aquilo que ele vai chamar de ética, vejam o termo, ética transcendental, ética infinita. Ou seja, o que se faz aqui vai ter que ser pago, vai ter que ser visto, vai ter que ser revisto em face da divindade. E aí, gente, existem as diferentes concepções. A concepção não reencarnacionista judaico-cristã, do protestantismo e do catolicismo, concebe uma única vida. A concepção reencarnacionista do espiritismo, que também é cristã, mas que dialoga de maneira mais rente com o budismo e com o hinduísmo, concebe mais de uma vida para a purgação dessas faltas. Essa para Dostoiévski era a fundação moral do edifício social. Quero que vocês entendam isso. Cada pessoa tinha que se haver com a sua própria falta. Tem um momento ali, muito importante, no romance O Idiota, em que numa festa de aniversário ali, o bufão Lebedev, quem leu o livro vai se lembrar da personagem, quem não leu vai chegar até ela, ele vai dizer o seguinte, vejam só, e essa reflexão está muito rente a essa dimensão sobre a qual eu estou falando aqui, do raciocínio histórico-filosófico-teológico do Dostoiévski. O Lebedev vai dizer o seguinte, na Idade Média, ele conta um caos. Um monge ali, que estava passando pelo período de terrível peste bubônica, ele chegou a, um monge, portanto um religioso, chegou a canibalizar 60 pessoas. Para que não morresse de fome, chegou a matar 60 pessoas, inclusive criancinhas, para não morrer de fome. Uma ação completamente atroz, todos nós vamos convir, obviamente. Diz o Lebedev que, à época medieval, havia um princípio aglutinador do todo social, da realidade social e ética das pessoas, que era esse princípio de Deus, que trazia a dimensão da culpa, do arrependimento, e esse princípio estava tão internalizado nesse monge atroz que ele não conseguiu seguir adiante e chegou a se entregar às autoridades eclesiásticas sumamente arrependido e pagando uma pena muito maior pela culpa que sentia do que por quaisquer flagelos que o esperavam nas rodas de tortura da Inquisição e assim por diante. O Lebedev vai dizer o seguinte para os seus convivas ali em O Idiota, na festa ali de aniversário do Mishkin, salvo engano. Ele vai dizer o seguinte, esse princípio era um princípio basilar, universal e aglutinador. O que é que a era moderna, essa era moderna de abundância de pães, essa era moderna que rasga os continentes com estradas de ferro, o que é que a era moderna que está exilando o Deus do mundo, tem a colocar no lugar desse princípio universal e aglutinador? O dinheiro? O egoísmo? O hedonismo? Isso vai levar a quê? A lei do mais forte? A maximização dos prazeres? O que é que vai fazer com que as pessoas universalmente aceitem a lei e a introjetem e tenham senso e responsabilidade moral? Esse raciocínio do Lebedev é o raciocínio basilar de Dostoiévski. E eu quero dizer para vocês, desde já, que a obra de Dostoiévski pode ser vista basicamente a partir de dois prismas. O prisma que compreende a possibilidade daquilo que eu vou chamar de cicatrização do espírito, ou seja, de alguém que possa se ver com as próprias faltas, alcançar a transcendência e superar características de egoísmo, de hedonismo, de maximização do prazer e da própria vontade, para alcançar uma coletividade em função da eternidade do espírito. Esse é o Dostoiévski espiritualista, cristão, um Dostoiévski luminar, e um Dostoiévski desprovido da divindade. Um Dostoiévski que ali acompanhou o exílio de Deus por parte de sua época.
E boa parte da obra de Dostoiévski é justamente acompanhar os desdobramentos da morte de Deus em suas personagens. Ou seja, se nós retirarmos Deus da obra de Dostoiévski, eu diria que Dostoiévski se aproxima profundamente do nosso Machado de Assis. Porque Dostoiévski e Machado de Assis, aí Dostoiévski sem Deus, seriam os autores mais cáusticos e nihilistas e tétricos e pessimistas que eu já li. Sem Deus, em enorme medida, a obra de Dostoiévski se torna uma fenomenologia do mal, da barbárie, das ações ali e desdobramentos de uma vida tresloucada, do arbítrio do egoísmo. Repito mais uma vez que não se trata de dizer que eu concorde com Dostoiévski ou dele discorde. Eu estou tentando remontar aqui o princípio de pensamento e constituição da reflexão filosófico-teológica de Dostoiévski. Estamos bem aqui de tempo. Então, pessoal, como Dostoiévski vai pensar? O pensamento de Dostoiévski, diferentemente, se alguém aqui for ler o Eça de Queiroz, que é um belo escritor português, eu o admiro, mas vocês vão perceber que os conflitos, eles ficam sendo gestados, eles ficam ali nas entrelinhas, até que eles venham a explodir num determinado momento. Né? Essa é uma característica ali própria do Eça de Queiroz. Em Dostoiévski, o véu de civilidade é rasgado e as personagens têm febre. As personagens vivem o limite das ideias e das constituições de suas personalidades. A atmosfera dostoiévskiana, portanto, é sumamente escatológica. E por escatologia, eu não quero falar aqui das nojeiras, das coisas abjetas, das vísceras. Eu quero falar na dimensão, inclusive, filosófico-teológica do cristianismo. A escatologia é o pensamento limítrofe, sobre os limites últimos. Por exemplo, o livro mais escatológico da Bíblia justamente seria, então, o Apocalipse. Vamos lá. Por que Dostoiévski é escatológico? Porque ele não vai aqui conceber a morte de Deus ou o exílio de Deus em sua época, colocando essas tensões no século XIX pura e simplesmente. Ele vai levar às últimas consequências a ideia da morte de Deus e a ideia, portanto, da morte do não matarás. Ora, se Deus morreu, o decálogo de Moisés está revogado. E aí, já para puxar um outro livro de Dostoiévski, a gente pode se lembrar da distinção, da dicotomia que a personagem Rodion Romanovich Raskolnikov, que é o protagonista de Crime e Castigo, que vai se tornar um duplo homicida, a distinção que a personagem Raskolnikov faz em relação aos seres humanos. Vai dizer o Raskolnikov que, basicamente, existem dois tipos de seres humanos. Os ordinários, aqueles que não percebem o sentido de sua época, aqueles que, na verdade, obedecem consuetudinariamente, tradicionalmente, bovinamente, palavras de Raskolnikov, tá? Não palavras minhas, que obedecem bovinamente à tradição, que se prostram diante dela, que se ajoelham diante dela, que acham, porque a tradição tem poder, porque a tradição é imemorial, que ela é algo a ser respeitado por si só. Esses são os seres ordinários, para quem só é permitido o que é infra-lei, abaixo da lei, ou seja, dentro dos moldes da legislação. Agora, Dostoiévski vai dizer que aqueles que fazem a história, que a movimentam, que pisam sobre as costas dos seres ordinários, são seres extraordinários. Para esses seres, tudo é permitido. Napoleão, e esse é o exemplo fundamental de Raskolnikov no Crime e Castigo. Napoleão manda milhares e milhares de seus soldados para a Rússia numa campanha ensandecida, despreparada, sem a indumentária própria para suportar o general russo. Milhares e milhares de homens morrem em pé. E aí, gente, mais uma vez eu falo aqui das páginas simplesmente formidáveis de Guerra e Paz, de Lev Tolstói, o conterrâneo ali do Dostoiévski, conterrâneo e contemporâneo de Fyodor Dostoiévski, que escreveu ali sobre a invasão napoleônica. Esse é o tema fundamental de Guerra e Paz. Os soldados morriam em pé. Napoleão sentiu algum remorso por isso? Não, quando voltou a Paris, mesmo derrotado, ainda foi aclamado. Palmas o ovacionaram no retorno a Paris. Para eles, tudo é permitido. E a massa
em enorme medida, os ordinários, diz Raskolnikov, ovacionam o extraordinário porque ele pode fazer o que aquilo de que a massa está privada. Então a massa é castrada no seu poderio. E o ordinário pode tudo. Essa é uma dicotomia estabelecida ali pelo Raskolnikov. Só que o que é interessante, e Dostoiévski vai levar isso às últimas consequências. Raskolnikov é um jovem, ex-estudante de direito, que larga a faculdade de direito porque não tem mais dinheiro para pagar o curso. E ele, Raskolnikov, está se medindo com Napoleão e Júlio César. Isso é muito simbólico e sintomático. Ou seja, se Raskolnikov, um jovem qualquer, como eu, como quaisquer um de nós, digamos assim, está se pensando como um potencial extraordinário, o que Dostoiévski está sugerindo como simbologia para nós? Que não é só o poderoso da época antiga, numa sociedade estamental, que fazia com que as pessoas fossem marcadas pelo nascimento e nunca pudessem ascender aos quadros mais poderosos, não é só um Júlio César, não é só um Péricles, não é só um Licurgo, não são só esses grandes líderes, um Napoleão Bonaparte, que vão poder ser os extraordinários. Cada um vai ter na sua barriga um pequeno Júlio César e vai transformar o seu ego num verdadeiro Everest, numa catedral. Se o Raskolnikov já está dimensionando como cidadão anódino, comezinho, cometer um assassinato, matar ou não matarás, como teste nihilista, teste amoral, não é imoral, é amoral, para pisar por sob os escombros das pedras da lei, do decálogo de Moisés, isso significa que Dostoiévski está entendendo que a morte de Deus, levada às últimas consequências, pode disseminar o cálculo utilitário, egoísta, hedonista, de maximização das satisfações pessoais para todos e cada um de nós. Não é só uma personagem aberrante, um herói que dista dos outros, que é completamente díspare. Raskolnikov não é um Ulisses que é astucioso, heróico. Estou falando aqui, claro, do Ulisses de Homero. Raskolnikov é um cidadão comum. Tá certo, é um jovem muito inteligente, tudo bem. Mas é um jovem comezinho. Isso é muito simbólico. Esse é o crime de Crime e Castigo, que acontece ao fim da primeira parte do romance. Todo o decorrer posterior ao crime que Raskolnikov comete, é justamente carregar o fardo da culpa ou do castigo. E vejam, é muito simbólico também, dentre as várias e várias simbologias dostoiévskianas, que Raskolnikov, ao matar a usurária Aliona Ivanovna, para quem ele empenhava as quinquilharias de sua pobreza, os parcos objetos que restavam para ele como ex-estudante de direito muito pobre, ao matar a Aliona Ivanovna a golpes de machado, vejam a brutalidade. Vejam a brutalidade. E o machado, a forma do machado lembra o quê? Lembra a cruz, não lembra? É muito simbólico e interessante. Raskolnikov, com a sua própria mão, mata a usurária Aliona Ivanovna, que ele chama de piolho, mas, trágica e coincidentemente, a irmã de Aliona Ivanovna aparece na hora e no local, errados e trágicos. E aí, quem cruzou a fronteira do não matarás uma vez, por que não pode cruzar duas? O que Dostoiévski está mostrando aqui para nós? Ele está mostrando que uma fronteira delimita aquilo que está dentro e, naturalmente, aquilo que está fora. Se você nunca cruzou efetivamente a fronteira, de fato, o peso do desrespeito à norma, e uma norma imemorial e profundíssima, como não matarás, você pode sentir o peso, o fardo desse não matarás. Agora, uma vez que você cruzou essa fronteira e você desconstruiu Deus, desconstruiu o decálogo, não só mentalmente, intelectualmente, mas pragmaticamente, por que você não faz a segunda vez? Isso é muito interessante porque autores da fortuna crítica de Dostoiévski
disseram que o Raskolnikov era um megalômano, era alguém que se achava Napoleão, morando, na verdade, num sótão. Mas esses autores que desprezaram o caráter comezinho e anódino e comum do Raskolnikov não entenderam a sugestão da simbologia dostoiévskiana, como eu estava dizendo a vocês. Por quê? Porque um filho de sapateiro georgiano chamado Yosef Djugashvili Vissarionovich, Yosef Vissarionovich Djugashvili, quando conseguiu chegar ao poder de todo um aparato burocrático e quando conseguiu capitanear um Estado montado policialmente, chegou a dizer o seguinte: ele disse que uma morte realmente é uma tragédia, mas 1 milhão de mortes são uma estatística. Vocês sabem de que eu estou falando? Vocês sabem quem é Yosef Vissarionovich Djugashvili? A história o conheceu como Stalin. E Dostoiévski, em Os Demônios, vejam só, outra obra fundamental, vai falar sobre um outro tipo de hedonismo, o hedonismo político desses salvadores da pátria, desses heróis da humanidade, desses campeões da igualdade, ele está polemizando com os socialistas de sua época, que querem fundar uma nova sociedade com base no egoísmo, sem a dimensão transcendental da ética, sem a dimensão de uma ética fundada na eternidade da alma, em que as pessoas tenham que se haver com as próprias faltas, tenham que se arrepender. Dostoiévski vai dizer que essa revolução, fundada numa lógica que faz com que cada um goste mais de si do que do outro, com que cada um queira maximizar o seu próprio prazer, pode ter, no êxtase do movimento revolucionário, uma comunhão, um congraçamento. Mas a hora que o cotidiano se assentar, a hora que o pó do cotidiano se assentar, e a hora que as características mais pulsantes, as características mais efetivas do humano, e para Dostoiévski, o ego estava ali. Dostoiévski, como Machado de Assis, fazia uma leitura muito rigorosa e de um psiquismo muito interessante do ser humano, apontando características encarniçadas de egoísmo. Quando isso sentasse, o que é que poderia refrear os poderosos que alijaram os antigos donos do poder, do trono, que chegaram ao poder e teriam que lidar com as características efetivas do ser humano? Ou seja, que os seres humanos não eram mutáveis, não eram uma argila mutável, não eram bondosos, não eram bons simplesmente porque a sociedade, não eram maus simplesmente porque a sociedade os corrompeu, como queria Jean-Jacques Rousseau, como queria essa tradição, o filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau. Como é que lidariam com isso? Dostoiévski disse que esse poder exercido com arbítrio cada vez maior não teria como se refrear e em nome do que se refrear, porque ele teria que ser exercido até o fim, até as últimas consequências. Da mesma maneira que Raskolnikov matou a irmã da velha usurária, porque ela apareceu no lugar errado e na hora errada. Então, Dostoiévski como que faz um reflexo, olha que coisa interessante, do indivíduo e do poder de Estado. São duas situações que emanam de um mesmo estilhaçamento, qual seja, o estilhaçamento do cristal de Deus, a morte de Deus. E aí, gente, quando a gente olha para esse prisma, a gente começa a observar as personagens dostoiévskianas obscuras, as personagens que se afirmam, que afirmam a sua vontade de poder, ou, digamos, a sua própria vontade, a gente começa a perceber que elas são correlatas. Se o Raskolnikov é um homicida, o Svidrigailov, que é outra personagem ali de Crime e Castigo, é um extorsionário. Ele quer extorquir a irmã do Raskolnikov, a bela e jovem Dunya Avdotia Romanovna, para que ela faça sexo com ele e ele possa ajudar o irmão. Ou seja, que ela venda o seu corpo para que o Svidrigailov entregue o dinheiro para o Raskolnikov e possa salvar os seus estudos. Ele não está interessado em perder o dinheiro. Ele está interessado no aviltamento de uma jovem virginal. Essa é uma possibilidade, a extorsão, e a extorsão mediante paga e o aviltamento sexual. Existe nos Demônios, para retomar esse romance, a dimensão da pedofilia, com Stavrogin, esse jovem revolucionário, que
conta ali para o clérigo Tihon. Olha só, tem um clérigo, e aliás vale frisar que esse capítulo originalmente foi proibido na Rússia, ele não pôde ser publicado. O clérigo Tihon ouve a confissão do Stavrogin, então supostamente ele está sentindo culpa, porque essa menina, jovenzinha de 12 anos, que ele ali maculou, que ele seduziu, estuprou, o Código Penal brasileiro fala em estupro presumido abaixo dos 14 anos, né? Nem que a mocinha queira fazer, a jovem queira fazer, se houver denúncia, é estupro presumido. Ele conta isso para o clérigo Tihon, e o Tihon chega a dizer que ele tem a volúpia do relato, que ele está refazendo o ato carnal pedofílico ao contar esse ato. Então Dostoiévski está repleto, a obra de Dostoiévski está repleta dessas situações escatológicas que levam às últimas consequências o arbítrio da vontade. Se os ordinários não conseguem estabelecer o seu arbítrio, as personagens dostoiévskianas vão levar às últimas consequências aquilo que, nas vidas dos cidadãos comuns, muitas vezes só acontece na crise. Sabe aquela coisa de explodir uma crise e a pessoa fazer uma coisa, ter uma ação que ela jamais imaginaria que ela pudesse ter? Pois é aí que Dostoiévski acha que a realidade está, no pus, na dor, naquilo que jorra, no geyser. É aí que para Dostoiévski está a essência mesma da realidade. Realismo para Dostoiévski é a escatologia, é a crise que revela o recôndito, aquilo que está conosco, aquilo que nos é próprio. Isso é Dostoiévski. Então, quando a gente chega na dimensão do suicídio, que é, eu diria, o desdobramento mais radical em Dostoiévski da morte de Deus. O suicídio parece o desdobramento mais antípoda, mais distanciado do assassinato. O assassinato, aquele que assassina, quer afirmar a si mesmo contra os demais. Se o outro é um obstáculo para mim, eu vou lá como Raskolnikov, assassino a velha usurária e me imponho. E o suicídio parece a imolação de si. Mas o que Kirillov, essa grande personagem dos demônios, vai dizer? E o que o homem ridículo, essa outra personagem formidável de O Sonho de um Homem Ridículo, o que essas duas personagens vão dizer? Kirillov vai dizer basicamente o seguinte: se Deus existe, a vontade é dele, e eu posso perante ele. Se Deus não existe, a vontade é minha, e no limite eu tenho que sentar no trono e afirmar a minha vontade. Só que Kirillov vai dizer o seguinte: assassinar, transar, extorquir, roubar, fazer qualquer tipo de ação transgressora nesse mundo é afirmar um mundo que não tem sentido algum. Por quê? Porque a morte, o fim da vida, o término da vida, susta qualquer sentido. Se eu, ou vocês que estão me assistindo nesse momento, se nós pensarmos que nós vamos morrer ao fim dessa aula, todos e quaisquer planos que nós tenhamos viram pó, se esvaem completamente. Nós vivemos, na verdade, uma dimensão de ficção. Qual seja? Não, nós vamos morrer, mas a morte é amanhã. Hoje ela não é. E a gente vai empurrando essa dimensão da morte, do vir a ser da morte, para um local indeterminado. Como se houvesse essa indeterminação. Quer dizer, na verdade, para quem não acredita em absolutamente nada, essa indeterminação é o que se dá, é o acaso completo. Mas a morte não sabe desse nosso desejo. Esse acaso simplesmente desconhece esse nosso desejo. E a gente procrastina a dimensão de que a gente vai morrer, de que a gente vai ser ceifado, para que a gente projete os nossos planos, estudar, comprar uma casa, comprar um carro, a gente vai se casar e assim por diante. Porque se a morte apresentar sua cara de Medusa, se a caveira do Hamlet, de Shakespeare, Medusa, eu estou falando ali dessa figura mitológica grega, e a caveira de Hamlet, a caveira que Hamlet pega na mão, Hamlet, o príncipe da Dinamarca ali, na peça de William Shakespeare, do grande escritor inglês, dramaturgo e escritor inglês William Shakespeare, se a caveira de Hamlet se apresentar para nós, tudo que nós concebemos hoje se esvai completamente. Não é à toa que as pessoas fazem muitas vezes essas perguntas. O que você faria se você fosse morrer amanhã? Aí fulano faz. Aí fulano, já várias pessoas falam. Eu usaria droga. Eu faria um crime.
Vou dar um exemplo para vocês, tétrico. Estou acompanhando o horário aqui, gente. Quando caiu lá o furacão Katrina em Nova Orleans, as forças policiais, toda a cidade ali, toda a cidade se desagregou. E as pessoas foram colocadas em abrigos, em quadras poliesportivas, para que elas pudessem dormir, porque a cidade ficou alagada, ficou inabitável. Quais são os relatos? Os relatos ali de quem ficou abrigado dão conta de que sem as forças de guarida e forças policiais, estupros aconteceram até coletivamente. O horror do estupro. Roubos, pilhagens. Ou seja, Dostoiévski vai dizer que a vida faz sentido em função da transcendência, em função daquele que tem que se arrepender, que por uma dimensão de uma lei que vem da divindade e é introjetada como consciência, e que a pessoa, quanto mais ali nós temos uma vivência, digamos, menos belicosa, e quanto mais se dá a introjeção da norma, mais é a própria consciência do indivíduo que vai se ver com o sentido da alteridade, com o sentido do respeito ao outro e do respeito à norma. Mas tudo isso, penso Kirillov, personagem fundamental do Dostoiévski, também penso o Homem Ridículo, do conto O Sonho de Homem Ridículo. Tudo isso, querer estuprar, querer fazer sexo, querer gozar, querer roubar, querer matar, querer extorquir, fazer todos esses horrores, tudo isso ainda é afirmar a vontade numa vida que vai ser ceifada com a morte e que em pouco tempo vai transformar prazer em dor, em velhice, em decrepitude, em indiferença, em frieza. As somas das dores são muito maiores do que a dimensão fugaz e momentânea do prazer. Aí, aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, no seu livro magno ali, O Mundo como Vontade e Representação, chegou a dizer o seguinte, isso poderia estar na boca de uma das personagens da Dostoiévski. Schopenhauer chegou a dizer o seguinte, o ato mais benevolente de uma divindade que não existe teria sido que nada tivesse sido criado, que o nada houvesse e que algo nunca tivesse surgido. Porque se o universo nunca tivesse sido criado, o sofrimento não haveria. Mas uma vez que há o sofrimento, redarguiriam as personagens dostoiévskianas. Por que permanecer aqui? Por que não se matar? Como nós sabemos, na tradição judaico-cristã, o suicídio é sumamente condenado. Porque seria algo transgressor em face da lei divina, ceifar a vida que provém de Deus. Só ele poderia ceifar uma vida humana. Só ele saberia, seria o senhor, o detentor da ampulheta. Então percebam que Kirillov, em Os Demônios, vai se suicidar para fundar uma seita nihil, a seita do nada. Ele vai ser imolado como Jesus Cristo, mas ele não vai ser imolado por outros, ele vai se imolar para que o seu suicídio, para que a sua autoimolação sirva de exemplo para aqueles que são efetivamente radicais em relação à morte de quaisquer princípios. Porque afirmar o prazer é querer ficar num mundo que não faz mais sentido algum. Porque, se nós pensarmos, qualquer tipo de arbitrariedade que pudesse abater conosco, não há nada nesse princípio ateísta radical que olhe por nós. É isso que Dostoiévski está pensando. E a sua obra, em enorme medida, é um espraiamento dessa dimensão de uma vida desprovida de sentido. Então, só beber uma aguinha, gente? Nesse último quarto da aula, eu quero falar agora em como Dostoiévski entreveria o reagrupamento desses estilhaços. Eu falei em enorme medida aqui dos momentos negativos em Dostoiévski, mas também existem os momentos positivos, os momentos luminares. Em Crime e Castigo, por exemplo, a personagem Sônia Marmeladova, que acaba tendo que se prostituir para ajudar a sua família. O pai, o bufão Marmeladov, bebe, se empanturra de bebida às custas da fornicação da filha. Aliás, isso não é apenas e tão somente uma marmelada, como o sobrenome do Marmeladov sugere.
Sabe aquela dimensão bem dostoiévskiana de uma culpa que tenta se soterrar com mais maldade para não ter que se ver com as consequências do próprio ato? É isso, em enorme medida, que acontece com Marmeladov. Vejam, Marmeladov sabe que está destruindo a filha. Sabe que usa o dinheiro que deveria ir para alimentar os seus filhos e a esposa e enxuga esse dinheiro no álcool, na vodka. Mas mergulha nisso, não só pelo prazer que disso advém, mas porque quanto mais embriagado, mais distância ele fica da nesga, do luminar, da faísca de consciência para ele ter que se ver com o próprio ato. Então é como que você soterra o mal com mais mal. Marmeladov ali tem a filha Sônia, e essa Sônia, a despeito de ter que se prostituir ali, de ter que ficar com homens com os quais ela não quer ficar pela questão do dinheiro, ela mantém ali uma alma pura, uma alma ali altruísta, caridosa. E ela, ao saber que Raskolnikov cometeu o crime máximo, duplamente, e está sofrendo, e a gente não sabe se Raskolnikov está sofrendo porque ele cometeu o crime e sente a dor de quem ele matou, ou se, na verdade, a vaidade dele que está ferida por não conseguir ascender até o cume dos homens extraordinários. Isso não é definido na obra, é muito importante que a gente saiba disso, isso fica indefinido. E o que acontece? O sobrenome Raskolnikov tem, em russo, o radical Raskol, que quer dizer cisão. A simbologia é interessante. Ele está cindido pela culpa da dor do outro ou pela vaidade ferida? Isso é indeterminado na obra. Mas a Sônia é a mediadora com seu altruísmo, com a sua caridade, com a sua abnegação, com a dimensão de que ela vai acompanhá-lo até a prisão. Ela quer que ele se entregue para o Porfiri Petrovich, que é o investigador ali de polícia. Ela quer que ele se entregue, ela quer que ele expie a sua culpa. Essa é uma das dimensões. Existem outras dimensões muito interessantes, por exemplo, no Idiota. E aí, eu quero dizer o seguinte, eu vou ter que analisar o final do Idiota aqui. Então, quem não leu, já sabe aqui que eu vou contar aqui o final, mas é muito importante para a nossa aula aqui, para que eu possa mostrar um momento luminar em Dostoiévski, que é uma luz um pouco obscura, vamos dizer assim. O Príncipe Myshkin é a fusão dostoiévskiana de Cristo e Dom Quixote. Quixote, com a sua nobreza, querendo manter... Quixote é personagem de Miguel de Cervantes, né? Desse grande escritor espanhol. Esse cavaleiro de La Mancha, que quer manter a lógica cavalheiresca de reciprocidade da bondade e da honra em meio à modernidade que mercantiliza tudo, que põe o preço, que pergunta quanto vale e não quem é. Como pensa, de onde vem seu coração. Jesus Cristo, aí eu não preciso dizer, tem a dimensão do sermão da montanha, do oferecimento da outra face. O príncipe Myshkin, eu estou sintetizando muito para chegar até o nosso exemplo aqui, o príncipe Myshkin, essa fusão entre Quixote e Jesus Cristo, quer professar a bondade nas ações das quais ele faz parte, nas interações com as demais personagens. Ele não é simplesmente uma personagem tola, ingênua. Ele, na verdade, se coloca como alguém que não conversa em duelo. Se a gente for pensar, gente, em enorme medida, muito das nossas conversas, quando nós nos aproximamos de alguém, a pergunta mais neutra seria como é seu nome, mas já quando você pergunta onde você mora e o que você faz, a gente já está começando a medir a pessoa, a querer saber onde mora significa a que classe pertence. A gente sabe as segregações geográfico-sociais aqui do Brasil. Então, esses duelos fazem muito parte da nossa forma de interagir com as pessoas e a gente mal se dá conta disso. Quando se dá, percebe a violência naturalizada no nosso convívio. O Myshkin não faz isso. O Myshkin tenta ser afável, mas se alguém tenta machucá-lo, ele não vai devolver com bofetada. Ele, na verdade, vai mostrar que aquela ação não o machucou e, ao não retribuir o mal com o mal, como que ele humaniza aquele que está agindo de forma aviltante, porque ele mostra que o Myshkin não só não tomou a ofensa, como ele não quer devolvê-la.
O Mishkin está para além da lógica de Talião. Só que ele é posto numa encruzilhada terrível. Qual seja? A encruzilhada do Mishkin é a seguinte. Desde o começo do romance, ele fica sabendo que o Ragozin, a personagem Ragozin, que é o oposto completo do Mishkin, é um sensualista, um materialista, alguém que só vive por próprio prazer, um beberrão, um orgíaco. Ele fica sabendo, desde o início do romance, que o Ragozin tem um amor, um tesão mesmo, um desejo ardente pela Anastácia Filipovna, que é uma das mulheres mais pungentes da obra de Dostoiévski, que por si só já está transpassada de mulheres pungentes e ardorosas. E ele chega a dizer ao Mishkin que se uma vez casasse, tivesse Anastácia para si, nesse horror de amor tóxico e possessivo, ele poderia matá-la. Assim diz Ragozin para Mishkin. Nastácia, por sua vez, tem uma dimensão encarniçadamente dostoiévskiana de algo que eu chamaria de síndrome de Estocolmo, que é o amor pelas grades da própria prisão. Isso é muito comum em Dostoiévski. Faço até um parênteses. Quinta-feira vai ter uma nova resenha de livro aqui no meu canal sobre Memórias do Subsolo, sobre a primeira parte de Memórias do Subsolo. Quinta-feira, às 8 da noite. E o Homem do Subsolo é o protótipo para as personagens sadomasoquistas de Dostoiévski. Nastácia foi criada de maneira... Ela não foi criada, ela foi aliciada por um canalha, um aristocrata lascivo chamado Totsky, que, vendo que a menina tinha perdido os pais, tomou para si a responsabilidade da educação da Nastácia e a colocou numa casa chamada de Chalé das Delícias. Olha o nome. O nome é aviltante. Ou seja, esse homem transava com a menina. Né? Isso não é dito abertamente, até pela censura da época, mas ele a aliciava. Só que acontece que esse aviltamento, e a Anastácia foi se tornando uma mulher muito inteligente, ardorosa, que lia, esse aviltamento também veio por parte daquele que a alimentava, que trazia um afeto ainda que dúbio e ambíguo. E o Mishkin chega a amar a Anastácia não como um homem ama a mulher. Esse sentimento o Mishkin tem mais propriamente pela Aglaya Yepantina, que é uma outra personagem interessantíssima de O Idiota. O Mishkin ama na Anastácia o sofrimento dela e a dimensão de que ela pode se purgar. Como a Sônia Marmeladova amava no Raskolnikov o sofrimento de um prostrado, de um assassino que sofria pelo ato. E o Mishkin a ama para tentar salvá-la. E não é com mera condescendência, que dó dela. Não, é porque ela tinha espasmos de que queria sair daquela condição. E a Anastácia sabia que se vivesse com Mishkin, poderia cicatrizar o seu espírito. Vejam a dimensão luminar, a dimensão de bondade, de altruísmo, com base ali nessa vinculação do Mishkin com o cristianismo. Só que o que acontece? A Anastácia, ao invés de ficar com o Mishkin, ela chega a desposar o Mishkin, ela o abandona em prol de quem? Em prol justamente daquele que vai ser o Totsky II. Aquele que vai continuar a aviltá-la como o seu aviltador original. Isso é muito triste, gente, mas muito recorrente. Né? Essa barbaridade de masculinidade tóxica, de amor tóxico, que muitas vezes faz com que uma moça que foi estuprada sinta que ela foi culpada. Um horror dos horrores. A introjeção do aviltamento, do menosprezo em relação à mulher na vítima. E a Anastácia tem isso, se entrega pro Ragozin. E o que acontece? Acontece exatamente aquilo que o Ragozin havia anunciado. Estamos 5 minutos, eu vou terminar na pinta, gente. O Ragozin acaba matando a Anastácia. O ardor ali, da dimensão da posse, de uma mulher indômita, livre, mas ao mesmo tempo presa aos seus condicionamentos, como a Anastácia, o Ragozin não consegue dominar, ele a mata. E o Mishkin é chamado a casa, ao fim e ao cabo. E agora? E agora? Se vocês se lembrarem, na parábola da adúltera dos evangelhos, Jesus Cristo é chamado, né? Os ardilosos ali querem pegar Cristo no contrapé, e Jesus Cristo é chamado a responder. Olha aqui, ó. Nós temos aqui do meu lado está uma adúltera. A lei de Moisés diz que essa adúltera deve ser apedrejada.
Agora você, JC, né? Nosso querido Jesus Cristo, você, lá na montanha, você chegou a falar que é preciso oferecer a outra face. E agora? O que a gente faz com a adúltera? O que eles queriam fazer? Bom, em enorme medida, eles queriam justamente pegar Cristo no contrapé. Que era o quê? Não, se ele falar que tem que perdoar, ele respeita o sermão da montanha, mas ele achincalha, ele enxovalha, ele pisa sobre a lei de Moisés. Mas se ele respeitar a lei de Moisés, ele enxovalha, ele se contradiz em relação ao amor recíproco, o amor ágape, o amor incondicional do sermão da montanha. E agora? O que fazer? Bom, a resposta de Cristo entrou nos anais ali da história da literatura, da história da religião, uma coisa simplesmente formidável. Que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E é sensacional, porque quem são esses juízes da adúltera? Não são eles próprios adúlteros? Não são eles próprios vis? Geralmente, quando a gente pega um Torquemada, um moralista, sempre tem uma meia tigela ali atrás, né, gente? Como a gente sabe, tem muito teto de vidro em moralista, não é verdade? E a contemporaneidade tá aí para mostrar para nós uma série de exemplos. Mas por que eu estou citando essa questão da adúltera? Porque a parábola da adúltera? Porque o Mishkin se viu enredado numa contradição análoga e parelha. Qual seja, se ele fizer justiça para com a assassinada Anastácia Filipovna, ele vai deixar de perdoar o assassino que não vai poder se purgar. Mas se ele perdoar o assassino, para que ele possa se purgar e se ver com a sua própria falta, para que ele, no limite, tenha que perdoar a si mesmo e não receber propriamente o perdão do outro, mas que ele tem que se ver com o que ele fez, se isso acontecer, e a justiça para com a Anastácia? Essa tentativa de bondade, essa tentativa de vivência da bondade por parte do príncipe Mishkin tem uma dimensão fundamental. Jesus Cristo, a interpretação católico-protestante diz, se estilhaçou, se imolou como Cordeiro de Deus para expiar os pecados do mundo. Mishkin cinde a sua razão, como que fica louco, tem um ataque, não podendo conciliar o perdão à justiça. Esse é o momento luminar em Dostoiévski, mas vocês percebem que em Dostoiévski a luz nunca deixa de projetar sombras. Mas existem ali momentos de superação. Eu posso vir a falar, e certamente o farei no futuro, farei uma aula só sobre o conto O Sonho de um Homem Ridículo. Por quê? Nesse conto, a gente tem a trajetória da Divina Comédia de Dante Alighieri, desse grande poeta florentino Dante Alighieri, a trajetória completa. Do inferno mais dantesco e subterrâneo, passando pelo purgatório, para alcançar ali uma revelação transcendental que religa o ser humano com a vida. Então, em suma, pessoal, para arrematar aqui a nossa aula e abrir para as perguntas de vocês, aliás, e quero pedir para vocês que quando fizerem as perguntas de vocês, eu peço que, por favor, vocês coloquem a cidade de onde vocês vêm, para eu rolar e falar o nome e falar a cidade de vocês. Mas quero dizer o seguinte, Deus, para Dostoiévski, ele tem uma série de faces, uma série de vozes. Mas nessa aula de hoje, pegando especificamente esse aforismo atribuído ao Ivan Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido, eu quis mostrar que para Dostoiévski, Deus pode ser justamente, e é o lastro moral, a noção de que existe um princípio inquestionável, soberano, acima de tudo e acima de todos, que faz com que haja remissão, seja no sentido da punição, em nome da divindade, seja no sentido daquela introjeção que é muito mais refinada e mais complexa, porque tem o arbítrio, não é uma força exterior que vai fazer com que eu me retrate. Porque eu posso ser punido exteriormente, o meu corpo pode ser punido, mas a minha consciência pode não encontrar punição alguma. Eu posso jamais me arrepender daquilo que eu fiz. Deus é princípio basilar de moralidade em Dostoiévski. Deus é princípio de remissão. Sem Deus, eu tentei mostrar a vocês que Dostoiévski é um dos autores mais pessimistas e nihilistas da tradição da literatura universal e da filosofia. Porque Dostoiévski é um autor sem o qual a obra de Camus, por exemplo, não haveria. Camus é um enorme interlocutor de Dostoiévski. Quando nós falarmos aqui nesse canal do YouTube sobre o mito de Sísifo, quando o Camus vai dizer
Na primeira frase, o escritor, estou falando aqui do escritor argelino, nascido na Argélia, depois radicado na França, Albert Camus. Quando Camus vai falar no Mito de Sísifo, no seu ensaio magistral, que só não há senão uma questão verdadeiramente filosófica, e é o suicídio. Camus está pegando exatamente a deixa do Homem Ridículo e do Kirillov, como eu disse para vocês. Ele está entendendo esse mundo que exilou Deus e está tentando trazer possibilidades para a afirmação da vida nesse mundo desprovido de sentido transcendental. Quando nós falarmos de Camus, essa aula aqui é uma base para quem quiser acompanhar aqui as trajetórias de discussão do canal, para entender depois a obra de Albert Camus. Tá bom, gente? Vamos lá. Demos aqui 1 hora agora. Muito obrigado para todos e todas vocês que me acompanharam até agora. Agora eu quero rapidamente conversar com quem está no Facebook e no Instagram. Eu peço que quem está no Facebook e no Instagram venha para o YouTube, porque eu só vou ler perguntas de quem está no YouTube. Migrem para cá, pessoal. Vamos lá. Então, pessoal, agora o míope aqui vai ter que colocar os óculos, eu vou ter que pôr os óculos, vou baixar aqui para ver. Vamos lá. Pessoal, vamos ver aqui uma pergunta. Eu vou pedir para vocês, na medida do possível, eu sei que as questões são complexas, mas que vocês tentem ser mais sintéticos para eu poder ler o máximo de perguntas possível. Vamos lá. Ederson de Faria. Ederson, vamos lá, Ederson, obrigado. Quais os paralelismos que se podem estabelecer entre os crimes praticados em nome da morte de Deus e aqueles praticados em nome do próprio Deus e seus respectivos castigos? Ederson, essa é uma pergunta que valeria uma aula por si só. Veja só, Dostoiévski diria que a perversão da espiritualidade, a dimensão de que aqueles que falam em nome de Deus, mas cometem as maiores perversões, eles já deturparam a dimensão do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha de Jesus Cristo tem um princípio que, na verdade, ele sintetiza praticamente todas as tradições espirituais. Se vocês buscarem a regra de ouro, em todas as... Faça o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. É claro que fica difícil a regra de ouro quando você é um masoquista, né? Mas assim... fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você, essa dimensão do amor recíproco mostra, em Dostoiévski, que ele veria que a deturpação do poder, a dimensão de que a religião é exercida não como caridade, não como transformação dos corações e da sociedade, mas sim como exercício do arbítrio, seria uma perversão do Sermão da Montanha. Porque Dostoiévski está dizendo... ele fala muito sobre isso na Lenda de O Grande Inquisidor, que a dimensão de livre-arbítrio e liberdade de escolha para agir, ela é uma liberdade determinada, ela não é uma liberdade relativa e completamente aberta. Você tem uma liberdade na medida em que há uma instituição, uma divindade que aglutina tudo, você pode agir, você pode até transgredir, mas essa liberdade tem uma fagulha de consciência que Dostoiévski chamaria de Deus. E essa dimensão de fagulha é esse lastro moral que te remete centripetamente a uma noção aglutinadora de Deus. Dostoiévski diria que sem esse princípio aglutinador não há vivência social possível. Aí vocês vão falar para mim, mas como assim? Nós estamos vivendo socialmente. Olha, gente, eu vou ser aqui advogado do diabo. Nós temos quantas décadas aí até começarem as guerras por água? Até boa parte da Terra ficar inabitável por causa de rapina na natureza. Essas grandes corporações que rapinam a natureza não estão agindo, maximizando as suas satisfações próprias, como Raskolnikov? Então, Dostoiévski, quem considera que Dostoiévski é ingênuo no seu raciocínio, buscando a transcendência, que não admitindo o exílio de Deus, deveria olhar escatologicamente, levando às últimas consequências, o que está acontecendo na nossa época. Vamos lá, gente, mais uma pergunta. Pedro Viana, professor, linda demais essa aula. Muito obrigado, Pedro. A gente hoje é bombardeado com as mais audazes maldades praticadas pelo ser humano. Parricídio hoje não assusta. Como seria Irmãos Karamazov em tempos atuais? Olha, Pedro, uma resposta que eu dou a isso de maneira... Essa questão, vocês estão fazendo perguntas muito boas, e essas perguntas valem por si sós uma aula. Essa pergunta do Pedro está respondida por mim na palestra que eu dei no Café Filosófico CPFL TV Cultura em 2018,
Quando eu fiz aquela palestra de crime e castigo a crimes sem castigo, eu fui de Raskolnikov até a morte pelos drones. E eu tentei mostrar o caminho da desumanização, da banalidade do mal, ou daquilo que eu chamei ali de sociopatologia da vida cotidiana. Então, Pedro, meu amigo, se você quiser assistir a essa palestra, e ó, tem várias playlists aqui no meu canal, uma delas eu fiz uma playlist aqui com tudo lá do Café Filosófico, inclusive com a minha palestra. Então você pode procurar lá e assistir, que vai estar bem completo. Vamos lá. Vânia Ferrari, Pensamentos Transformadores. Um beijo, Vânia. Beijo para você, beijo para Ana Paula. Para quem está iniciando a leitura de Dostoiévski, existe uma ordem que você recomendaria? Olha, Vânia e Ana, eu vou dizer o seguinte, não é só para literatura, não é só para a obra de Dostoiévski que o Crime e Castigo é uma obra de iniciação. É para a literatura russa como um todo. É impressionante como o Crime e Castigo, até por ser um thriller ali, um romance que envolve assassinato, como é popular. Mas eu vou dizer o seguinte, eu sou heterodoxo nesse sentido. Eu realmente acho que a obra de Dostoiévski tem pesos muito diferentes antes da Sibéria e depois da Sibéria. Não é que o Duplo, não é que Pobre Gente, não é que Nietotka Niesvanovna, essas obras pré-siberianas, antes de o Dostoiévski ter sido condenado a longos anos de trabalhos forçados, não tenham o seu valor. Elas têm e têm muito valor. Mas para mim é interessante pensar o seguinte: a obra pós-siberiana, como o nosso querido Joseph Frank, sobre quem eu falei, o crítico norte-americano Joseph Frank, sobre quem eu falei ao início da aula, o Joseph Frank vai mostrar que essa escatologia criativa, esse psiquismo alquebrado, essa dor lancinante das personagens, ela vai se fundir no pós-Sibéria, quando ele retorna da Sibéria, com esses grandes motivos filosófico-ideológicos da época de Dostoiévski e que podem aproximá-lo, inclusive, da nossa época. Então, eu acho que quem quer lidar com o melhor de Dostoiévski deve ler os romances pós-siberianos. Depois é possível ler os pré-siberianos. E eu começaria pelo romance Recordação da Casa dos Mortos, que é uma obra belíssima. Dostoiévski não disse que foi uma autobiografia da prisão, mas Dostoiévski, quando na prisão, ele conta, ele relata os casos. Muito dos motivos Dostoiévski não usou a prisão na Sibéria. Esse é o termo. Ele usou isso como grande laboratório psíquico para lidar ali com os celerados, com assassinos de crianças, com homicidas, para ver que culpa, se sentiam culpa, se não sentiam, como é que era isso. Dostoiévski ali estava vivenciando a sua literatura e germinando. É curioso falar, né? A gente tem esse dito popular que é a males que vem para bem, mas a Sibéria veio disso. Então eu acho que muitos motivos de Dostoiévski estão em Recordações da Casa dos Mortos, de modo que eu recomendo essa obra como obra inicial. Claro que Memórias do Subsolo é uma obra formidável, mas quem lê Recordações da Casa dos Mortos antes de ler Memórias do Subsolo vai entender vários motivos do homem do subsolo naquele psiquismo, naquela lógica ali encarniçada de sadismo, masoquismo, de liberdade, de tolimento da liberdade, que existe ali em Recordações da Casa dos Mortos, o livro de memórias da prisão em que Dostoiévski ficou. Vamos lá? Matheus Chacal Nunes, de Mogi das Cruzes. Valeu, Matheus. Muito boa aula, professor. A aula já tirou várias dúvidas, obrigado. Dostoiévski seria um reacionário? Ah, Matheus, aí, rapaz. Olha só, vamos lá. Deixa eu falar de uma coisa aqui que é interessante para nós aqui que somos brasileiros. O professor Luiz Felipe Pondé, estudioso de Dostoiévski como eu, escreveu um livro muito interessante chamado Crítica e Profecia, Filosofia da Religião em Dostoiévski. Para o professor Luiz Felipe Pondé, sim, Dostoiévski é um autor da tradição conservadora e o Pondé se embasa no Nikolai Berdyaev, ele se embasa no Paul Evdokimov, que são autores russos ali que leram o Dostoiévski pela direita. Este professor, escritor e youtuber que vos fala, leu Dostoiévski por uma tradição progressista, o que não significa que eu estou esquecendo do antissemitismo de Dostoiévski, lamentável, horroroso, que eu não estou esquecendo que Dostoiévski era um pan-eslavista, um pan-nacionalista. E eu quero dizer o seguinte para vocês, que os textos do Diário de um Escritor, que são os textos de atuação mais jornalística de Dostoiévski, são abjetos em termos políticos. Não à toa, procurem, pessoal, procurem a revista Cult,
de dezembro, vamos lá, dezembro de 2015. Em dezembro de 2015, a revista Cult publicou uma entrevista que eu fiz com a professora Susan McReynolds. Quem que é a professora Susan McReynolds? Professora Susan McReynolds, aqui eu mando um grande abraço. Não vai, ela pode até assistir a esse vídeo, mas não vai entender, porque eu estou falando português. Professora Susan McReynolds, muito querida para mim, uma pessoa com quem eu tive uma relação profissional maravilhosa. Ela foi minha co-orientadora da pesquisa de doutorado e depois minha supervisora da pesquisa de pós-doutorado, junto à Northwestern University, que fica ali na cidade de Evanston, nos Estados Unidos. Para a professora Susan McReynolds, Dostoiévski é um precursor da inteligência fascista na Europa. Então, é claro que existem laivos ultra-reacionários em Dostoiévski. Só que também existem âmbitos aqui de cura do espírito, como eu estava falando para vocês. Então, se vocês quiserem um contraponto a essa entrevista que a professora Susan McReynolds concedeu para mim em dezembro de 2015 e que foi publicada na revista Cult, e volto a frisar, todas as referências aqui vão ser discriminadas na descrição do vídeo. Então, vocês fiquem tranquilos, porque eu vou discriminar tudo. Quem quiser ler por essa tradição, pode ler a obra do professor Luiz Felipe Pondé e, inclusive, as considerações da professora Susan McReynolds. Quem quiser ler um contraponto a essas ideias, pode ler, por exemplo, Liev Shestov, que é um autor muito interessante estudando Dostoiévski, vai ler o Dostoiévski pelo prisma do Nietzsche, e quem quiser ler um outro prisma aproximando o Dostoiévski do Marx e aproximando o Dostoiévski, por exemplo, do Allan Kardec, do Espiritismo, em dimensões de cicatrização do espírito, como eu chamo, pode ler o meu livro, Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, que foi publicado em 2018 pela editora Edra. São contrapontos. Essa pergunta do Matheus vale uma aula. Qual era a posição política de Dostoiévski? Dostoiévski era de direita? Dostoiévski era de esquerda? Eu já vou avisando a vocês o seguinte, que Dostoiévski é muito mais complexo, e o ser humano é muito mais complexo do que dicotomias estanques. Tá? Você pode encontrar uma pessoa... Olha, tem um estudo formidável, faço um parênteses aqui, da personalidade autoritária, capitaneado pelo Theodor Adorno, esse grande filósofo alemão da escola de Frankfurt. Ele fez esse estudo da personalidade autoritária no seu exílio nos Estados Unidos. Adorno teve que sair da Alemanha porque era judeu, né? Na época hitlerista. E ele percebeu, ali nos índices de estudo sociológico da personalidade autoritária, que podia ali haver pessoas que se diziam progressistas, mas mostravam hábitos dogmáticos, autoritários, camarada progressista que bate na esposa. Gente, infelizmente, isso é uma coisa transpassada, isso é uma coisa recorrente. Então, é muito interessante pensar sobre essas contradições. E Dostoiévski, a meu ver, tem que ser lido sempre sob o signo da contradição, da conjuminação dos contrários, do joio junto com o trigo. Vamos lá, gente. Pedro Serpa, se Alyosha tivesse concluído que não há nem Deus nem imortalidade, ele se teria tornado imediatamente ateu e socialista? Dostoiévski disse que sim. Formosa do Rio Preto da Bahia. Pedro Serpa, olha só que coisa triste. Dostoiévski morreu sem ter podido escrever A Vida de um Grande Pecador. Vejam que Os Irmãos Karamazov era o primeiro volume de uma possível pentalogia, de 5 livros que o Dostoiévski concebia, trazendo a vida de Alyosha. Vejam, é interessante pensar. Se você é um abnegado, se você acha que o mundo precisa ser reformado e não há possibilidade de reforma após a morte, pós-mortem, porque a morte ceifa a vida, se você quer advogar pela causa da humanidade, você precisa tentar abraçar causas universalistas, por exemplo, como o socialismo, por exemplo, como a questão ambiental, por exemplo, como os direitos humanos. Acontece, para complexificar a pergunta do Pedro, acontece que o ego não está isento, não está alheio. Então, na medida em que a pessoa vai transitando por um mundo em escombros de pessoas que se amam mais a si próprias do que aos demais, por que a pessoa, com que lastro a pessoa referendaria esses valores universais? Não é à toa, gente, que boa parte da tradição esquerdófila, a tradição socialista, se remete a Marx e Engels, por exemplo, como bíblias. Citação de Marx e Engels ou de Lenin ali na União Soviética eram quase ali canônicas. Para quê? Para ter uma base universal inquestionável, como se fosse uma igreja, um concílio, uma seita, uma igreja inquestionável, para ter um princípio aglutinador.
além do qual não há nada. Tudo para nesse princípio. Vocês veem que tem um paralelismo com a dimensão eclesiástica, com a dimensão religiosa. Agora, se isso se sustentaria em face da dimensão de que se eu vou morrer, que eu me farte a farta, que eu faça tudo o que eu tenho que fazer e não me refreie. Esse é um outro desdobramento possível para a morte de Deus. Vamos lá? Danilo Calheiros. Professor, o quanto se perde da obra dostoiévskiana ao ser lida de modo encapsulado? Olha, se eu estou entendendo a pergunta do Danilo, o Danilo está perguntando se eu ler o Dostoiévski como um nacionalista, como um direitista, como um esquerdista, como um espírita, como um cristão, como um anarquista, será que eu não vou perder essa pletora de Dostoiévski? Sim, essa é a minha resposta. Dostoiévski é um autor incômodo para aquelas pessoas. Quem é dogmático não consegue ler Dostoiévski, mesmo que seja inteligente. E a questão aqui não é de inteligência. A questão é que Dostoiévski faz com que nós entremos em contato, muitas vezes, com o mais encarniçado de nós. Sabe aquela coisa? E não é que você não conta para os outros. Sabe aquela coisa que você não consegue contar nem para você mesmo? Eu diria o seguinte, o Sócrates, o bom e velho Sócrates falou, dado o oráculo de Delfos, da insígnia do conhece-te a ti mesmo. Dostoiévski faz a insígnia do esconde-esconde do conhece-te a ti mesmo. É aquela dimensão daquele que esconder-se de si próprio, de não falar para si aquele mais recôndito, aquela coisa mais vergonhosa, pavorosa, dolosa, culposa, assim que seja. Então, Dostoiévski traz para nós esses momentos escatológicos, limítrofes. Nesse sentido, entrever que há muito autoritarismo na emancipação e entrever, às vezes, que há altruísmo no conservadorismo não é algo, não é um refrigério, não é algo reconfortante para quem é dogmático. Então, Dostoiévski é um autor antidogmático por excelente. Por isso que a cápsula é difícil. E isso dá uma bela discussão entre o Dostoiévski político e o Dostoiévski esteta e artista. Um dia faremos essa discussão também. São questões maravilhosas. Estou vendo que tem gente aqui que leu muito bem o Dostoiévski. Vamos lá. Vanessa Guimarães. O tempestuoso mal-estar se deu em função da consciência que haveria ali algo de simbólico, algo como romper com a estrutura paterna, terrena e celestial? Vanessa, eu acho que você está falando do Raskolnikov, né? Olha, Vanessa, se o Raskolnikov tem consciência de que ele rompeu ou não a lei de Deus, a questão é que ninguém aqui que vive nessa sociedade não tem a dimensão, sobretudo na nossa formação judaico-cristã, que o não matarás, que o matarás transgride o não matarás. A questão é, onde é que a pessoa vive, né? Quais exemplos a pessoa tem? O que ela imita? O que ela emula? O que a violência significa para ela? Para falar de amplas regiões do Brasil. Agora, em Raskolnikov, a questão era um teste nihilista. Será que estou à altura do experimento nihilista que eu proponho para mim mesmo? Essa era a questão fundamental para Raskolnikov. Uma vez que ele se viu não à altura, e aqui vale citar um aforismo brilhante de Friedrich Nietzsche, esse grande... Ó, gente, vocês vão falar Nietzsche, parece que vocês estão espirrando. Vamos falar Nietzsche. Vamos falar aqui, ó. Vamos espirrar. Se é para espirrar, espirra completamente. Nietzsche. O Friedrich Nietzsche tem um aforismo maravilhoso no Para Além do Bem e do Mal, salvo engano. Depois eu procuro e na descrição eu coloco. Se não for no Para Além do Bem e do Mal, eu ponho a referência certinha, que ele diz o seguinte, e parece que ele está dialogando ali com o Raskolnikov do Crime e Castigo. Ele diz o seguinte, o assassino, no momento do ato, está para além do bem e do mal. Mas na medida em que não consegue carregar o fardo de ter aspergido o sangue alheio, já se embota para quem do bem e do mal. Ele volta a ficar na condição de ordinário. Esse é um aforismo do Nietzsche ali. Vamos lá, gente. Abdala Ushka. Vejo que nem tudo é permitido. Então, Deus existe. Diversas formas de ver uma só questão. Podemos entender assim? Falo de Guaporé. Olha, o Abdala, um grande abraço, meu amigo. De Guaporé, Rio Grande do Sul. Maravilha. O Abdala fez essa pergunta agora há pouco. Eu fiz uma live com o meu querido Hugo Cavalcante, a quem eu mando um grande abraço, pernambucano, paraibano, gente fina pra caramba, lá de João Pessoa, salvo engano, de João Pessoa. E o Abdala fez essa mesma questão. Será que se nem tudo é permitido, Deus então existe? O Abdala está torcendo o aforismo do Dostoiévski. E eu diria que não necessariamente, né? Porque assim, agora fazendo advogado do diabo contra Deus, não é porque existem normas que Deus existe.
se vocês lerem A Genealogia da Moral, esse livro formidável também aí do Friedrich Nietzsche, vamos espirrar de novo até o fim, Nietzsche, até o fim, vocês vão perceber que o Nietzsche vai dizer que a dor em relação a Deus é a dor em relação a tempos imemoriais dos nossos ancestrais deificados, divinizados, que eram os poderosos, que fizeram as leis, que traziam para a praça pública, que traziam no espaço público as pessoas trânsfugas, os transgressores, os assassinos, e os puniam na frente de todos, de tal maneira que o superego, o freio moral, seria o equivalente da imemorialidade, da punição feita pelos nossos ancestrais mais longínquos, a quem nós respeitamos de maneira assim encarniçada. O ensinamento de respeitar os mais velhos é uma das coisas mais fortes que nós temos em nós, né? Por exemplo, muita gente, eu tenho 38 anos, mas muita gente, porque eu sou professor aqui, eu estou dando aula para vocês, me chama de senhor. E ó, vocês não precisam me chamar de senhor de maneira nenhuma. Claro que eu trato vocês com respeito, gostaria de ser tratado com respeito, mas essa dimensão do professor, daquele que está ensinando, daquele que obviamente também está aprendendo, mas que tem uma ascendência, digamos, é uma dimensão ali da autoridade, da antiguidade, do mais velho, da sapiência, e já é revestida com uma aura de respeito. Então o Nietzsche vai dizer... a quebra com relação a esse respeito, a percepção de que esse respeito à norma, de que esse respeito à tradição, que ele vai chamar de Deus, que Deus seria essa memória coletiva de punibilidade de passar de geração para geração. Isso não significa que Deus existe, significa que ele foi construído e significa que, de certa maneira, para legitimar as leis, um princípio transcendente foi evocado. Não necessariamente Deus existe. Aqui, Raquel Lima, João Pessoa, sou dogmática cristã, não só li e leio como gosto das Dostoiévski. Olha, Raquel, ser cristão não significa ser dogmático de maneira nenhuma. Tá? Existem cristãos, o Santo Agostinho era um cristão simplesmente maravilhoso. Eu vou falar aqui sobre as confissões de Santo Agostinho, eu vou falar aqui sobre a manobra filosófico-teológica do Agostinho para explicar por que existe mal no mundo e existe um Deus bom, que seria o criador do mundo. Eu não vejo dogmatismo nenhum ali. Dogmatismo aqui na minha colocação foi o seguinte, a noção de que, porque eu tenho uma posição, eu não quero ser permeável a uma posição antípoda à minha. Isso a obra de Dostoiévski não permite que aconteça. Se alguém não quer ser questionado, não leia Dostoiévski, porque suas posições vão ser continuamente questionadas. Aliás, se alguém não quiser ser questionado, não leia Platão, porque o Sócrates vai fazer isso contínua e vertiginosamente. Vamos lá, gente. Mais aqui colocações. Walter César Nogueira. O que Dostoiévski diria do self-made man, dos homens que se fazem por si sós? Napoleões do nosso tempo, que se vangloriam sem culpa de comportamentos escusos como forma de exaltar o arrojo, distinguindo-os. Eles passaram no teste niilista? Olha, é uma excelente pergunta do Walter César Nogueira. Eu diria o seguinte, Walter, também remeteria a você àquela palestra que eu dei no Café Filosófico, mas falaria o seguinte, uma coisa, Walter, é estar ali, por exemplo, numa bolsa de valores, investindo e olhando para números, e não percebendo a cadeia de consequências de, por exemplo, fazer um investimento no sistema de saúde do Brasil, comprar um tipo... Vamos supor assim, vamos fazer uma cadeia rápida de raciocínio, a gente tem pouco tempo, mas rapidamente. O governo brasileiro está vendendo o título da dívida pública. Né? O Brasil tem uma dívida, ele vende título da dívida com juros aí determinados, aí vem o credor, compra o título da dívida, o governo brasileiro pega esse dinheiro, e esse dinheiro, por exemplo, é aplicado, digamos que seja aplicado para fazer investimento na saúde, no SUS. Vamos dizer que esse investidor, de uma hora para outra, vem do local mais propício, tira o dinheiro dali, o governo brasileiro fica, por exemplo, com rombo para fazer investimento na saúde, esse investimento decai, e a consequência é que pessoas estão ali sem cirurgia, estão sem remédios, estão deitadas ali, ao invés de estar deitadas no local de recuperação, estão deitadas no corredor e alguma coisa. Para que a pessoa perceba essa cadeia de causa e consequência que vai lá de cima até embaixo, até o sofrimento corpóreo e agônico, a pessoa tem várias camadas de alienação, de asepsia, de tal maneira que ela não ouve o choro e ranger de dentes lá debaixo do hospital. Então é uma coisa diferente, por exemplo, de um Raskolnikov, que pega o machado, empunha o machado e rompe a cabeça da Leona Ivanovna, vê
a Aliona Ivanova acabando, vê aquele rosto agônico, vê o sangue sendo aspergido, vê ela estrebuchando. Isso é uma questão de lidar com o fardo de uma maneira diferente. Então, para a gente pensar nos homens que se fazem por si sós, esses empreendedores que parecem não ter valores morais, não ter preocupação com a saúde e o bem-estar alheio, a gente tem que pensar também numa cadeia de alienação que os cerca e faz com que eles sintam a culpa ou não sintam a culpa de uma maneira bastante diferente. Vamos lá? Marcos Melo, boa noite. Para você, quem seria o maior personagem niilista da história? Ivan Karamazov ou Meursault de O Estrangeiro, de Albert Camus? Paranaíba, Mato Grosso do Sul? Excelente pergunta. Para mim, o maior personagem niilista é Kirillov, de Os Demônios, que se suicida para fundar a dimensão de que ele pode abrir mão da dádiva maior de uma divindade que para ele já não existe, que é vir à vida. O Ivan Karamazov concebe o parricídio, e esse parricídio é a morte do pai, também é a morte do pai terreno, mas tem a simbologia da morte do pai celestial. Agora, Kirillov abre mão da própria vida, não é matar o outro. É se aniquilar para mostrar que essa vida pode ser revogada com arbítrio máximo. Porque matar o outro é o maior poder sobre o outro. Matar a si mesmo é o maior poder sobre si e contra uma divindade. Para mim, Kirillov é a maior personagem nihilista de Dostoiévski. Sobre o Meursault, sobre essa grande personagem do Estrangeiro, nós falaremos numa aula ou numa resenha, vocês podem ter absoluta certeza. Já estão me cobrando e eu vou fazer, pode deixar. Vamos lá, gente, ó, estamos no finalzinho, vou responder a mais uma ou duas perguntas. Guilherme Prado, boa noite, professor, ótima aula. Quais, na sua opinião, de grande estudioso, obrigado, Guilherme, são as contribuições para a ciência da psicologia que Dostoiévski redigiu? Ô, Guilherme, olha, eu dei uma aula aqui mostrando várias nuances do sadismo, do masoquismo, da pulsão de vida, da pulsão de morte, para dialogar com Freud, e eu vou dizer o seguinte, tem uma biografia do Freud que eu recomendo a vocês, que é uma biografia escrita pelo historiador, salvo engano, austríaco, radicado na Inglaterra, o Peter Gay. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. E o Freud, em determinado momento ali da biografia, escrita pelo Peter Gay, numa carta, acho que para o Wilhelm Fliess, o seu grande amigo ali do começo da vida, ele diz o seguinte, ou eu paro de ler Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, filósofo alemão que eu já mencionei aqui em aula, Friedrich Nietzsche, vamos espirrar até o fim mais uma vez, e Fyodor Dostoiévski, ou eu não vou ter mais o que dizer, porque eles já disseram tudo, eu só estou sistematizando. Então, em enorme medida, a psicanálise dialoga. O Freud era um leitor maravilhoso de literatura, né? Você pega ali, ó, Complexo de Édipo, Complexo de Electra, Thanatos, Eros, olha quantos nomes da mitologia e da literatura gregas. Freud chegou a dizer que os irmãos Karamazov eram a Suma, o maior romance de todos os tempos. Então, a contribuição é enorme, e eu posso vir a fazer uma aula aqui para fazer uma discussão entre Freud e Dostoiévski mais detidamente, tá bom? Última pergunta, gente, me desculpem, eu tenho que ser a última aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Renan Zucato, Deus como regulador moral das relações poderia ser articulado ao estruturalismo e, portanto, algo de ordem transhistórico, semelhante a Lévi-Strauss e a proibição do incesto? Renan, sensacional a sua pergunta. E a proibição do tabu de incesto, ela tem um papel fundante análogo, sim, a essa base estrutural de Deus para Dostoiévski. Perfeito. Só que a questão que Dostoiévski diria para os estruturalistas é o seguinte, essa estrutura que vocês construíram e estão querendo erigir como norma, ela é contingente, vale para uma sociedade, pode não valer para outra. Mesmo que vocês considerem que ela é fundante da civilização. Dostoiévski diria, e não estou dizendo que eu concordo com ele, mas é o raciocínio dele, apenas a eternidade do ser incriado, do ser eterno, do ser divino, tem a dimensão irrevogável, não construída, mas que constrói. Então, gente, olha, muito obrigado pela audiência de vocês, o público foi maravilhoso, nós estamos chegando aqui ao fim de mais essa aula, a segunda aula do meu novo canal no YouTube. Quero dizer a vocês que nós estamos com um número de seguidores enorme, nós temos apenas 2 semanas. Gente, peço a ajuda de vocês, me ajudem, sigam o canal, toquem a sinetia para receber as notificações, compartilhem o canal com seus amigos e amigas, vamos disseminar esse tipo de aula. Vocês veem com que paixão eu falo, porque
Dostoiévski, a literatura, a filosofia, a história, a sociedade mudaram a minha vida. É em função disso que eu postulei a minha vida, as escolhas que eu fiz, e quero compartilhar isso com vocês e receber as perguntas e interações de vocês. Então eu preciso que vocês me ajudem a disseminar esse canal por mais e mais pessoas, recomendem amigos e amigas, compartilhem os vídeos nas redes sociais, e vocês que estão assistindo a esse vídeo no Facebook, no Instagram, aula que vem é a última a ser transmitida no Facebook e no Instagram. Posteriormente, em setembro, só vai haver aulas transmitidas pelo YouTube. Quero dizer mais para terminar. Essa semana, nós temos ainda 2 atividades fixas. A resenha de livros, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. E a resenha de filmes, todo sábado, às 10 horas da manhã. Nessa quinta-feira, nós vamos ter uma resenha sobre a primeira parte de Memórias do Subsolo, O Subsolo. E no sábado, a gente vai ter uma resenha sobre O Poderoso Chefão, parte 1. É brincadeira, gente? Tá bom ou que mais? Então, gente, continuem me acompanhar. Mando um grande abraço a todos e a todas vocês. Fiquem bem aí, passem a semana, se protejam dessa pandemia terrível, desse holocausto que vem ceifando milhares e milhares de vidas. Mando um grande abraço a todos e tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Nossa, só elogios.